Que se alguma geração pode falar que está vivendo o tempo do fim, é a nossa. Por quê? Porque nenhuma outra geração viveu tão perto quanto nós estamos vivendo. Talvez os nossos netos também falem isso. Ih, meu avô achou que Jesus estava voltando, mas eu estou vivo aqui e ainda não voltou. Mas lembre-se que Jesus ainda não voltou. Porque duas coisas estão acontecendo. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Recentemente eu fiquei de cama, doente, e não podia mal me levantar para ir ao banheiro. E quando você fica bom, você começa a valorizar pequenas coisas. Você toma um gole d'água e fala, obrigado, Senhor, porque eu posso tomar um gole d'água. Eu não estava sentindo o gosto das coisas. Quando voltou o gosto da comida, eu falei, obrigado, porque eu estou sentindo o gosto desse arroz e desse feijão. A gente não tem noção do privilégio e da alegria que é estar na casa de Deus, até a gente não poder ir por algum motivo. Até isso, de alguma forma, por saúde ou por algum direito, ser tirado de nós. E nós vivemos numa geração que é livre para vir à casa de Deus e adorar. Outras gerações não podiam nem sequer dizer publicamente que serviam a Deus. Então eu vou repetir novamente a pergunta, quem está feliz de estar aqui hoje à noite? Amém. Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Orienta-nos, guia-nos, porque nós precisamos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Nos submetemos debaixo da Tua poderosa mão, porque sabemos que no devido tempo Tu irás nos exaltar. Obrigado por tudo, fala conosco, que a nossa mente se torne agora terra fértil para receber a Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Talvez você já tenha assistido alguma palestra minha. Talvez você já tenha lido algum livro meu. Nessa noite eu estou aqui como um pregador, mas eu tenho um trabalho que é conhecido por algumas pessoas como palestrante, por exemplo. Então muitas empresas, muitas organizações, instituições me chamam para dar palestra. Fora isso, eu tenho um instituto de treinamento chamado Instituto Destiny, onde ali nós temos cursos, mentorias. Fora isso, eu sou escritor, eu publico livros. E às vezes, eu recebo algumas mensagens na internet, uma pessoa pega um corte do Método Destiny, que é um curso que nós temos, e fala assim, nossa, esse pastor está parecendo até que está dando um curso. Aí eu comento lá embaixo, é um curso. Porque as pessoas estão acostumadas a te ver só numa forma, mas existe a multiforme sabedoria de Deus de se manifestar. Então eu tenho meu trabalho como palestrante, eu sou CEO, diretor executivo de um instituto que repercute no Brasil e no mundo, sou escritor de livros. Isso faz com que tenha vários cortes meus viralizados na internet, que várias pessoas me conheçam como palestrante de inteligência emocional, de comportamento, falando sobre pessoas, etc, etc. Mas o meu maior dever e meu maior compromisso com a minha geração não é como diretor executivo de uma empresa, não é como escritor e nem como palestrante, é como mensageiro das boas notícias, é como pregador. E qual é a diferença de uma palestra para uma pregação? Na palestra, você emite a sua opinião. Na palestra, você conta as suas histórias. Na palestra, você não precisa ter base bíblica do que você está falando. No mínimo, precisa ter uma base científica, alguma coisa para as pessoas te levarem a sério. Mas na palestra, você pode, inclusive, falar sobre Deus, como muitas vezes eu sou chamado para dar palestras sobre espiritualidade, ou para falar sobre emoções e espiritualidade. Mas isso não é uma pregação. Sua opinião não é uma pregação, sua história não é uma pregação. A pregação é quando você expõe as Escrituras e aplica a mensagem no coração das pessoas. Então o que nós vamos fazer hoje à noite não é uma palestra, não é um curso, não é uma mentoria, é uma pregação. E intencionalmente eu estou lhe explicando isso porque essa mensagem será vista por milhões de pessoas na internet. E as pessoas precisam entender a diferença entre as coisas. Por muito tempo, nossas mensagens de pregação subiam todo domingo na internet, agora vão começar a subir às segundas-feiras, e por isso eu estou dando essa explicação de que o que é uma pregação
e o que é uma palestra. E hoje eu quero pregar a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Se você puder abrir comigo, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Hoje eu quero pregar sobre a volta de Jesus. Repete comigo, Jesus voltará. Mais alto, Jesus voltará. Eu vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional, e diz assim, nós vamos ler todo o capítulo 3. Ou seja, você às vezes nunca tenha lido um capítulo da Bíblia inteiro, vai ler hoje comigo. Já vai poder contar para todo mundo amanhã no trabalho. Rapaz, eu estou tão espiritual, estou lendo um capítulo por dia. Comecei ontem. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente, gravem essa palavra, deliberadamente, se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Aqui fazendo uma clara referência aos tempos de Noé, em que o mundo foi destruído pela água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Aqui deixando claro que assim como a terra foi destruída uma vez pela água, agora será destruída pelo fogo. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Jesus Cristo deixa clara a mesma coisa, que o dia da segunda vida será sem aviso. Quando Jesus voltar, não vai parecer que é o dia que Ele está voltando. Ninguém vai acordar de manhã, hoje parece que Jesus está voltando, hein? Está meio conturbado o dia. A Bíblia diz que casarão, se darão a casamento, as pessoas vão levar uma vida normal, quando de repente a trombeta vai soar. E a Bíblia diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Versículo 10, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam então de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Grave essa frase, apressando a sua vinda. Meu Deus. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, repitam comigo, empenhem-se, para que sejam encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa
salvação. Vou repetir esse versículo. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor, ou seja, o motivo dele ainda não ter voltado, significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Versículo 18 e último versículo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nós lemos todo o capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, e ele aqui deixa claro algumas coisas que nós vamos discutir hoje. Tem pelo menos 4 pontos principais nessa mensagem que precisam ser esclarecidos para que nós, como igreja, não nos confundamos nos últimos dias. Nós primeiro temos que lembrar que Pedro era um pescador, segundo a Bíblia, iletrado, ou seja, analfabeto. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E você achando que Deus não vai te dar uma nova chance por causa dos teus erros. Pedro foi quem escreveu essa carta. Quem negou Jesus. Quem era analfabeto e provavelmente teve que ditá-la, porque não tinha condições de escrever. Não passou por nenhuma faculdade, por nenhuma escola de teologia, e ainda assim tem uma carta sua, aliás 2 na Bíblia. Ou seja, há esperança para quem se sente despreparado. Deus dá futuro para quem não se sente pronto. Deus levanta quem hoje está caído. O apóstolo Pedro morreu martirizado em Roma, provavelmente, no governo do imperador Nero, entre 65 e 68 depois de Cristo. Segundo grandes historiadores, como Eusébio de Cesareia, como Orígenes, dizem que o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo porque não queria morrer do mesmo jeito que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, apesar de iletrado, ele viveu no mar da experiência, navegando pelo mar do conhecimento empírico, que é quando você aprende passando pelas escolas da vida. Quem aqui já aprendeu muito com a escola da vida? O apóstolo Pedro, ao escrever essa epístola, essa carta, ele vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, homem na qual ele conviveu pessoalmente por mais de 3 anos. Então, ninguém melhor do que ele para explicar a volta de um homem que ele conheceu. E o primeiro ponto que ele deixa claro é: afastem-se dos zombadores. Afastem-se dos zombadores. Olha o que diz a Bíblia no versículo 2, versículo 3. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias, repitam comigo, últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Deixa eu lhe explicar isso aqui. Essas pessoas que vão aparecer zombando da gente não são os mundanos, não são os ímpios. É gente que declara a mesma fé, que está dentro das mesmas 4 paredes, mas duvida da vinda de Jesus, mas zomba da própria fé que professamos. São pessoas que não são guiadas pelo Espírito, mas são guiadas pelas suas próprias paixões. Cuidado com pessoas que vivem pelo próprio prazer, porque toda vez que eu dei vazão às minhas próprias paixões, acabou em pecado. Não termina bem. A vida com Jesus é diferente. A vida com Jesus é: você mata seus prazeres para viver por uma paixão maior, por um motivo maior, por uma razão maior. A vida com Jesus não é satisfazendo as nossas vontades, mas deixando-as de lado para seguir por um só caminho, o novo e vivo caminho.
Então o apóstolo Pedro deixa em alerta no versículo 3, que a gente tem que saber que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, quais são os últimos dias? De 2000 para cá? De 2020 para cá? Não, os últimos dias é tudo que compreende a primeira vinda de Jesus com a segunda. Há 2000 anos nós estamos nos últimos dias. E todos os sinais comprovam isso. As fomes, os maremotos e terremotos, reino contra reino, nação contra nação, o amor se esfriando, falsos mestres e falsos profetas se infiltrando na igreja cada vez mais. Ou seja, tudo que Jesus disse que iria acontecer no princípio das dores já está acontecendo há 2000 anos. Mas é claro que se alguma geração pode falar que está vivendo o tempo do fim, é a nossa. Por quê? Porque nenhuma outra geração viveu tão perto quanto nós estamos vivendo. Talvez os nossos netos também falem isso. Meu avô achou que Jesus estava voltando, mas eu estou vivo aqui e ainda não voltou. Mas lembre-se que Jesus ainda não voltou. Porque duas coisas estão acontecendo. Não estamos apressando a sua vinda. Segundo, ainda tem muita gente que confessa o nome de Jesus e está na prática do pecado e vai dançar se Jesus voltar. E somente pela confissão e arrependimento dos pecados a gente consegue entrar no reino de Deus. Os céus não estão cheios de crente, o céu está cheio de gente arrependida. Porque muito crente não vai entrar. Porque apesar de crer, é um zombador. Apesar de crer, não acredita na segunda vinda. E como eles não acreditam? Não é só não falando, eu não acredito. É o estilo de vida que eles levam, mostram e demonstram que eles não acreditam que Jesus está voltando. Num domingo como esse, nós poderíamos estar em qualquer lugar. Porque estamos na igreja? Porque nós acreditamos que a qualquer momento a trombeta vai soar e o nosso nome será chamado. Senão nós estaríamos em outro lugar. Nós não estamos aqui para bater ponto numa religião. Nós estamos aqui porque acreditamos que vai chegar o dia onde a dor vai passar, os nossos olhos serão enxugados, Ele vai enxugar toda lágrima e nós entraremos no reino celestial, onde a nossa alma se tornará eterna e viverá para sempre. Agora, o apóstolo Pedro deixa claro que nós temos que nos afastar, termos muito cuidado com os zombadores, os escarnecedores e quem vive segundo as suas próprias paixões. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que aqueles que dizendo-se irmãos, enganam, mentem, vivem uma vida imoral. Com esse, nem sequer comais. Ou seja, é melhor você sentar e almoçar com um pecador, porque tem chance de ser evangelizado e salvo pela graça do Senhor, do que sentar com alguém que, dizendo-se cristão, vive pelas suas próprias paixões, é o que está escrito. A segunda coisa que o apóstolo Pedro vai nos ensinar é que Jesus não está demorando a voltar. Ele está dando chance para quem parece que está salvo e ainda não está. Jesus não está demorando. Nós é que não estamos apressando a sua vinda. É impressionante essa história, porque a Bíblia diz que nem mesmo o filho sabe o dia da volta, somente o pai. Então como é que nós podemos apressar algo que ninguém sabe o dia? É porque o dia da volta está condicionada a algumas coisas, como por exemplo, segundo a Bíblia, diz que quando este evangelho for pregado a toda criatura, aí virá o fim. Então não existe maneira mais prática de apressarmos a volta de Jesus, onde as doenças vão terminar, onde o pecado será vencido de vez, onde nossos olhos serão enxugados toda lágrima, onde a dor vai terminar, onde a gente nunca mais vai viver a morte. Então a melhor forma de nós vivermos bem é Jesus voltar, e a melhor forma de apressar essa volta é pregar o evangelho a toda criatura. E você não prega o evangelho só quando abre a sua boca e prega aqui como eu estou fazendo hoje, quando o evangelho é exposto. Você prega na segunda-feira no seu trabalho com o seu estilo de vida. Quando ao invés de falar mal de alguém, você prefere orar por essa pessoa. Quando você pratica a palavra e ora pelos teus inimigos. Quando você dá de comer a quem te fez mal. É quando você ama quem não merece ser amado. É quando você perdoa, não porque a pessoa merece ser perdoada, mas porque Cristo te perdoou primeiro.
Então vivemos uma geração de decisões difíceis. Repete comigo, decisões difíceis. Porque nós temos que escolher a que Deus vamos servir. Nós temos que saber que nós vivemos uma geração onde evangelizar é obrigação e necessidade. Porque só assim nós apressaremos a sua vinda. É engraçado que o que nós temos que pregar? O que nós temos que pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É engraçado que Jesus não diga, pregue para que não pequem. Porque é impossível não pecar. Quem aqui pode me prometer que a partir de hoje nunca mais vai pecar? Ninguém consegue fazer essa promessa. Então a Bíblia não diz, não pequem. A Bíblia diz, arrependei-vos. Porque já está na agenda de Deus que você vai errar porque você é ser humano. Mas não está escrito que você continuará nesse erro e nem ficará escravo dele, porque para isso Cristo nos libertou. A terceira coisa que nós vemos claramente com o apóstolo Pedro é que a segunda vinda de Jesus vai ser com fogo. O dia do Senhor virá como um ladrão e a destruição vai acontecer pelo fogo, mas eu quero lembrar de algo importante aqui no versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, vai ser de surpresa. Repete comigo, surpresa. Ninguém vai conseguir prever. Ninguém vai ter ideia. Quando você é roubado, você não sabe, amanhã o ladrão vai lá em casa às 10 horas. Simplesmente, alguém toma o celular da tua mão. Alguém chega com uma arma e toma de você. Você não tem ideia. E por isso que ele compara a vinda de Jesus como um roubo. Algo que não se pode prever. Um susto. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, ou seja, o mundo vai acabar. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí ele mesmo responde, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Vivam de maneira santa e piedosa. Vamos primeiro falar sobre santidade. É possível você ser santo por si só? Sim ou não? A gente acabou de falar que a gente não consegue prometer que não vai mais pecar. Mas é possível você tomar uma decisão. Essa decisão aqui está na mão de qualquer um que está aqui. Eu jamais viverei nessa prática. Tenho meus erros, tenho minhas tendências, tenho o meu passado, eu tenho um monte de coisa, mas também comigo está a decisão de não viver nessa prática. Isso só é possível quando eu tenho cobertura espiritual para me confessar, porque a Bíblia diz, confessai vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para alguém da sua confiança, alguém que ama a tua vida, alguém que protege teu ministério. Não é confessar para o fofoqueiro nem desabafar na internet, não. Tem gente que acha que se postar, a sua vida vai melhorar. Vai piorar, você vai atrair um monte de coisa ruim. Por isso nós nos submetemos a uma igreja local. Porque nós acreditamos que para viver uma vida santa, precisamos conviver com os santos. Para viver uma vida santa, precisamos ter pessoas em quem confiar para abrirmos nosso coração e confessarmos nossas fraquezas para que sejamos curados, como diz o próprio apóstolo Tiago no capítulo 4 do seu livro. É porque nós acreditamos que a gente aprende por modelagem. Isso é psicologia. Quando você está num lugar onde todos estão buscando a Deus, você começa a querer buscar a Deus. Eu tenho uma filha na adolescência, e é impressionante. Quando ela só convive com as amigas da escola, ela começa a ficar mais mundana. A playlist muda. Mas quando ela vai para o retiro e volta, aí ela está, não pai, hoje eu não estou comendo, estou de jejum no almoço. Eu falei, que isso? Quem é você?
Porque nós nos modelamos por convivência. Então por que viemos à igreja? Não é só para bater o ponto e dizer eu sou crente, eu vou todo domingo à igreja. É para sermos modelados pela convivência com os santos. É para aprendermos o estilo de vida dos santos. E não santo porque não erramos, mas santos porque fomos santificados pela cruz do Calvário e perdoados pela confissão e arrependimento dos nossos pecados. Mas o apóstolo Pedro vai além. Ele ensina ainda uma quarta coisa. Primeiro ele fala, a primeira coisa que ele ensina é mantenha-se longe dos zombadores. Mantenha-se longe daqueles que não acreditam na segunda vinda. Não compactuem com aqueles que seguem suas próprias paixões. Primeiro conselho do apóstolo Pedro, um homem que conviveu com Jesus. Segundo conselho dele, Jesus não está demorando. Você que não está trabalhando para ele voltar. Jesus não está demorando. É que ele está tendo misericórdia do teu primo, do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho, do teu colega de trabalho que ainda não aceitou Jesus Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Terceiro conselho do apóstolo Pedro. A segunda vinda será como um ladrão e será como fogo. E a Bíblia diz que esse fogo é para consumir um ímpio. Quem é um ímpio? Aquele que vive na impiedade. Quem odeia a bondade. Quem odeia as coisas de Deus. Quem odeia a mansidão. Quem odeia a paz e a pacificação. São pessoas ímpias que amam tudo que é do mal. Que rejeitam a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles está reservado o fogo. Você que está me escutando em casa e você que está me escutando aqui, escute bem o que eu vou te falar. O tempo de misericórdia e da graça é agora, enquanto você está respirando. Depois da morte, segue o juízo. Ou seja, é a hora da justiça. Quer se arrepender? É hoje. Quer largar o que está fazendo? É agora. Quer realmente ser uma pessoa de Deus? É agora. Porque depois da morte não tem misericórdia, é juízo, diz a palavra. Enquanto estamos aqui na terra, vivamos da melhor forma possível, mas lembre-se que a nossa morada final não é aqui. A casa que você mora, alguém vai morar um dia. O carro que você tem, alguém vai dirigir um dia. Nada é seu para sempre. Não, mas eu comprei, mas não vai ficar com você para sempre, você vai partir. Vai para a mão de alguém. Então por que tanto valor a coisas que são passageiras e por que nossos olhos não se põem no que é eterno? Por que tanta dificuldade de ter os olhares no longo prazo, que é a vida eterna? Por que tanto imediatismo? Mas enquanto estamos aqui, vivam bem. A Bíblia diz que nós temos que viver em paz. Tenha inteligência emocional para lidar com problemas. Tenha inteligência relacional para lidar com pessoas. Tem inteligência espiritual para perceber o que é um ataque do inimigo e o que é uma burrada que você está fazendo. Ou seja, a tua vida não precisa, só porque é curta, ser pequena aqui na terra. Ser uma vida apequenada. Uma vida miserável, mesquinha. Apesar do nosso tesouro estar nos céus, você não precisa viver com a mão no bolso, sem um tostão furado aqui na terra. A Bíblia não está falando isso. Ela está falando para a tua atenção, a tua esperança não estar nisso. E a quarta coisa que nós aprendemos com o apóstolo Pedro. Mantenham-se, essa aqui é muito difícil. Mantenham-se em paz e inculpáveis. Mantenham-se em paz e inculpáveis. Diz assim no versículo 14, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, amanhã é segunda, a gente está esperando essas coisas. Na terça a gente está esperando também. Na quarta a gente também está esperando. Na quinta também. Daqui a um mês também estaremos esperando. Daqui a 3 meses também. Daqui a 5 anos. Se não morrermos ou se Jesus não voltar, também estaremos esperando a sua vinda. Então olha o conselho do apóstolo Pedro. Enquanto vocês esperam essas coisas, empenhem-se, repete comigo, empenhem-se. O que é empenhar-se? Dá o seu melhor. Empenhem-se, dê o seu melhor, para que vocês sejam encontrados em paz. Ou seja, não pode estar brigado com a vizinha. Não pode estar sem falar com o primo. Não pode estar discutindo com a sogra. Não pode estar achando ou fofocando do irmão da igreja. Essa irmã de sapato vermelho, isso aí deve ser pombagira. Aqui não tem essas coisas, graças a Deus. Mas por aí tem muito.
um julgando o outro. A gente, quando Jesus voltar, a gente tem que ser encontrado em paz. Sejam encontrados em paz, imaculados, sem manchas e inculpáveis. Isso só é possível se todo dia você se submeter ao poder do Espírito Santo. Se você tiver uma vida de oração, se o jejum for uma prática, se a leitura da palavra for o maior prazer, senão isso aqui não será possível. Você não será achado por ele em paz, imaculado, inculpável, se a espiritualidade não for sua prioridade. Quantas vezes eu errei nisso? Quantas vezes nós erramos nisso? Tudo é prioridade, menos a oração. A gente está lendo até livro de romance, mas não lê a Bíblia. Nós precisamos tomar uma decisão, porque essa semana Deus está deixando claro para a gente. Deus está nos avisando. Eu vou voltar, meu filho voltará pela segunda vez para buscar a igreja com glória. E vai encontrar uma igreja forte, imaculada, sem rugas, sem mancha e preparada para a eternidade. Quem é a igreja, que se santifique mais. Quem não é, que se suje mais. É o que diz a palavra. E nos últimos dias será assim. Então, se você é da igreja, não estou falando da igreja física, eu estou falando da espiritual, o corpo de Cristo. Se você é da igreja, se santifique ainda mais. Ande com pessoas que amem a Deus. Pare de caminhar com aqueles que seguem suas próprias paixões. Sabe um dos maiores desafios que eu tenho, falando sobre as próprias paixões? É hoje, por causa da influência, por causa da condição financeira, por causa de um monte de coisa, eu posso fazer o que eu quiser. Imagina, eu posso estar onde eu quiser. Hoje eu podia estar onde eu quisesse, no mundo. Estou aqui. Eu oro para que vocês prosperem, porque só assim a gente vai saber se você ama a Deus mesmo. Porque quando você pode estar em qualquer lugar, mas prefere estar nos pés do Senhor. É quando você tem um poder de decisão, de seguir suas paixões, mas você fala, eu posso fazer, mas não vou, porque isso desagrada ao Senhor. Eu oro para que vocês cresçam, prosperem, realizem seus sonhos, para perceberem que no final, viver uma vida com Deus, independe da sua situação financeira. Mas tomara que prospere, porque é muito melhor estar prosperado na terra do que viver empobrecido. Oro para que prosperem. Peço isso a Deus. Mas saibam que o desafio é ainda maior se Deus te prosperar. Porque aí você vai ter uma tentação a mais. Agora eu posso fazer, mas não devo. Antes eu até queria, mas não é nem que eu não queria, eu não podia. Agora eu posso, mas não devo. Isso não é para mim. Eu não seguirei minhas próprias paixões. Antes matarei, mortificarei a minha carne e viverei em espírito. O apóstolo Pedro deixa toda a instrução para nós aqui. Quer viver para Deus na terra e subir com Ele para a eternidade? Então você precisa ser um daqueles que anunciam a sua vinda. É engraçado que a gente às vezes só fala da volta de Jesus no enterro. A gente que faz enterro, bispo, pastor que faz enterro, a gente sempre fala, está num lugar melhor. A gente tem o nosso discurso ensaiado. E a gente fala, Jesus voltará, todos nós nos reuniremos na glória, fiquem tranquilos. A gente usa a volta de Jesus para consolar a família que está enlutada. Mas a volta de Jesus deveria ser lembrada todos os dias, porque todos nós temos um luto diário para carregar. A perda de um emprego. Você estava esperando ser chamado para um concurso e não foi? Não ganha o dinheiro que sonhou? Quer casar e não consegue? O casamento, conseguiu casar, mas agora está em crise. Cada um tem um luto diário para carregar, cada um tem a sua cruz. Deveríamos todos os dias nos esperançar na volta de Jesus. Porque enquanto estivermos aqui, vai ter dor, vai ter choro, vai ter perda. E a morte sempre será uma opção.
Se estamos aqui é porque estamos vivos. Se amanhã estaremos, não sabemos. Não temos a mínima ideia. A única coisa que a gente pode ter certeza é que quando a hora chegar, eu fecho meus olhos aqui na terra e abro na eternidade. Quando estivermos diante de Deus, quando eu estiver diante de Jesus, eu vou falar para ele, eu fui um daqueles que apressou a sua vinda. Porque domingo eu estava pregando, segunda eu estava fazendo café com destino, terça eu estava no Brunecast, em todos eles eu estava lembrando, Jesus vai voltar. Em todos eles eu estava falando, conheço Jesus Cristo. Em todos eles eu estava fazendo um apelo. Eu fui um daqueles que apressou a sua vinda. E você não precisa ser pregador ou pregadora para apressar a vinda de Jesus. Amanhã você tem o seu trabalho, você tem a tua família, tem muita gente te cercando, você vai no mercado e conhece um monte de gente. Você não precisa ser uma pessoa com status social para poder se afastar dos que não creem na segunda vida. Daqueles que, dizendo-se cristãos, tá? Não estou falando dos que não são crentes, não. Dizendo-se cristãos, zombam da segunda vinda. Você não precisa ser um teólogo para saber que Jesus não está demorando. Ele está dando a oportunidade para aqueles que ainda não estão salvos de verdade, que estão sentados num culto como esse, mas se ele voltasse hoje, iria descer para o inferno. E principalmente, ele está dando oportunidades para aqueles que ainda não foram achados em paz, imaculados e inculpáveis. Todos os dias deveríamos pedir misericórdia a Deus. Todos os dias deveríamos implorar a graça de Deus. Todos os dias da nossa vida, nós deveríamos nos prostrar chorando e falar, Deus, lava minha alma. Perdoa meus pecados. Tem misericórdia de mim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou conhecido há alguns anos. E é muito comum eu estar na rua, num shopping, no aeroporto, em qualquer lugar, e as pessoas pararem e começarem a dar um testemunho. Nunca, eu falo isso diante do Espírito Santo e diante dos santos de Deus que estão aqui. Nunca eu recebi um elogio desse do tipo, te escutei e saí da depressão, voltei para Jesus, meu marido ia se matar, mas leu um livro seu e desistiu. Nunca tomei para mim, sempre falei assim, Deus seja louvado. E a segunda coisa, quando a pessoa dá as costas, eu falo, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque nós só somos usados por Deus por causa da graça e misericórdia dele. Talento tem gente com muito mais do que eu, mas não buscou a graça e a misericórdia para estar aqui. Para estar aqui não é talento. Para estar nos palcos dos shows da vida pode ser. Para estar aqui é graça e misericórdia. Para estar onde Deus vai te colocar a partir de... Porque Deus vai te colocar em lugares que você nunca sonhou a partir de hoje. Mas vai ser pela graça e pela misericórdia. Porque se tem uma coisa que nós não vamos poder falar para ele lá em cima é: eu fui muito bom, por isso eu subi. Eu fiz tudo certo, por isso eu estou aqui. A gente nunca vai conseguir falar isso para Deus. Porque a gente fez tudo errado. Ainda assim, ele nos amou. Ainda assim, ele nos perdoou. Eu estou escrevendo um livro. É um livro que eu falo sobre a misericórdia de Deus. Nesse livro eu conto um dos capítulos que depois que eu tive meus filhos, eu entendi melhor Deus. Meu filho Joaquim, na época tinha uns 4 aninhos, hoje tem 7. Estava brincando, me pediu para eu levar ele no parquinho, eu levei ele no parquinho. E o tempo de eu atender um telefonema, eu fiquei no telefonema, ele mergulhou na lama. Não é que ele caiu, não. Ele mergulhou na lama. E ficou. Na lama do parquinho. Eu com o cara no telefone falei, depois eu te ligo. Eu falei, Joaquim, sai daí, meu filho. E ele já começou a chorar. Porque ele sabia que tinha feito algo errado. Eu não sabia nem como
pegá-lo, de tão sujo que ele estava. E aí o que eu fiz? Eu tirei minha camisa, botei ele no meu ombro e fui levando ele para casa. E ele chorando falou assim: pai, você vai me jogar fora? Eu chorei mais ainda, falei: não, filho, eu só vou te dar um banho. Porque apesar de toda a tua sujeira, um pai não joga o filho fora, ele dá banho. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel. Nada será como antes. A partir do dia 12 de maio de 2025, você irá viver experiências únicas e marcantes. Irá conhecer lugares fascinantes, como as pirâmides de Gizé e o Monte Sinai. E mais, um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, que foi exemplo de superação e sabedoria. Porém, a história que será contada você nunca ouviu antes, não aqui nessa terra, Egito. Vamos estudar com Tiago Brunet durante a gravação de sua série José do Egito. Renove-se no Rio Jordão, mergulhe na espiritualidade ao visitar o Mar Morto e a Galileia. Passe pelos lugares onde Jesus caminhou, como o Monte das Oliveiras, o Calvário e o túmulo vazio. Conexão, fé, entendimento, crescimento espiritual. E além dessa experiência única e incrível, ao se inscrever para a imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel, você terá passagem aérea ida e volta, hotéis 4 estrelas em quartos duplos, aquele café da manhã e jantar no hotel inclusos, translados, passeios e ingressos do Rio Jordão, além de seguro viagem e guias falando em português. Então não perca tempo. Acesse westtravel.com.br. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel com Tiago Brunet. Sua vida espiritual não será mais a mesma.